Saiu na manhã, José Boto pede demissão do Flamengo, Pedrão. Pois é, vamos comentar aí todos os desdobramentos. Felipe Luiz se revoltando, informação de contratação, outras notícias do Flamengo pra você. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo com essa bela camisa aqui do Orlando Magic que eu comprei no estado de... Rapaz, $5. Um negócio assim de louco, rapaz. Muito obrigado aí, pessoal que recomendou as lojas aí, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. A frase que eu acho que foi alcunhada até pelo próprio Jorge Jesus, quando ele estava no Flamengo, que é aquela: o Flamengo perde para ele mesmo. É um negócio impressionante. Essa frase, ela resume bem o que é o Flamengo nos últimos dias, né? Um Flamengo que foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Entretanto, é um Flamengo que está nas oitavas de final da Libertadores com uma boa chave, ao contrário do que se apresentava no Mundial de Clubes. O Flamengo que é líder com um jogo a mais em relação ao segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo que está nas oitavas da Copa do Brasil com boas perspectivas para avançar para as quartas da Copa do Brasil. Então tem toda uma temporada para o Flamengo ainda. Quem sabe disputar até o Mundial de Clubes, né? No final do ano, aquele que é todo ano. Mas mesmo assim é impressionante como o Flamengo está em crise, tá? O Flamengo está precisando é jogar. Tem que ter jogo. Eu penso dessa maneira. O time do Flamengo que se representa hoje ao CT do Urubu teve uma folga ontem, na segunda-feira, se representa hoje, nessa terça-feira, na parte da manhã, às 9h30 da manhã, com foco total na partida diante do São Paulo às 4h30 da tarde do próximo sábado, dia 12, beleza? Hoje tem o Fluminense, vamos ver se pelo menos o Fluminense, tomando a pancada do Chelsea aí, não dá uma estancada, porque a impressão que eu tenho é que, lógico que não é só isso, mas você une o fator Gerson que saiu, você une o fator eliminação do Flamengo, você une esse negócio de vazamento de print do Boto, que vazou outro print, hein? Vazou outro print. E a gente vai conversar aqui sobre... Você une tudo isso, mais o Fluminense avançando no Mundial, que é um rival do Flamengo, né? Você aumenta essa crise no clube, né? Um negócio assim. Então o Flamengo tem mais a que jogar e tomara que o Chelsea dê uma bordoada, tomara que eu volte aqui no Vídeo da Tarde comemorando a eliminação do Fluminense. Hoje eu sou com o Palmeiras, hoje eu sou lá o João Pedro, que é ex-jogador do Fluminense, enfim. Ainda vai dar pro Flamengo tirar uma casquinha, porque a gente ganhou do Chelsea. Por 3-1. Enfim, vamos ver se o Fluminense vai conseguir chegar à final do Mundial de Clubes. Pessoal, vamos aos bastidores, que cada vez mais ganham caldo, tá? Para trazer aqui para vocês. O veto de Bapa é reforço e desgaste com o elenco. Expõe crise com José Boto no Flamengo. Então aí não é só mais a questão do veto do BAP pela contratação do tal do Mickey, que não tem 20 gols na carreira como jogador profissional, né? Entre entrevistas polêmicas e desgaste com lideranças do elenco, dirigente português enfrenta questionamentos e vê seu prestígio no clube diminuir desde o início do ano, pessoal. Pois é, a interferência do presidente do Flamengo, que vetou a contratação do escocês / irlandês, jogador da seleção irlandesa, ela é só a ponta do iceberg que simboliza o desgaste que o Boto vem tendo com jogadores do Flamengo. Mesmo diante do bom desempenho que o Flamengo teve dentro de campo, existe um incômodo considerável com os métodos de Boto
que estaria prejudicando o clima no dia a dia com atitudes criticadas por dirigentes, funcionários e jogadores. Então o pessoal tá meio puto internamente lá com o José Boto. Do seu lado, o Português também está insatisfeito, mas as pessoas que convivem com ele consideram pouco provável a saída nesse momento, há 3 dias da abertura da janela de transferência. Calma que eu vou chegar lá, que tem informações sobre a provável saída do Boto. Tá? Quase, já tem 7 meses. Né? Estamos em julho, o Boto chegou no início do ano, vamos botar aí 7 meses. Foi a primeira interferência do BAP no trabalho do Boto. Diante daquilo tudo que a gente conversou, da reação negativa da torcida, pressão da imprensa, o tal do Mickey chega hoje de manhã, já estava até mobilizando o Gordola, WL, e vão lá para o aeroporto para fazer, não tem mais, tá? Outra atitude recente do Boto que causou incômodo dentro do Flamengo foi a negociação do Vitor Hugo de graça para o Famalicão. Parece até que vai melar esse negócio aí. Pô, como é que pode? Vai negociar de graça o Vitor Hugo? Até ontem, há um ano atrás, chega uma proposta de 20 milhões de euros, agora o garoto vai sair de graça, mantendo 50%. Tá uma pressão terrível em cima disso e o negócio deve ser desfeito. Já é um outro ponto. Os episódios expuseram a insatisfação de pessoas importantes do clube com o trabalho do dirigente, mas não é a primeira vez que o Boto se tornou alvo de questionamentos. O diretor de futebol enfrenta problemas com funcionários, empresários e alguns jogadores do Flamengo, inclusive de Arrascaeta, olha aí. Inclusive o de Arrascaeta, que a gente vai falar sobre isso. Em meia pressão, o dirigente continua com respaldo de BAP, mas não com o mesmo que ele tinha lá atrás, quando ele assumiu o comando de futebol, do futebol com o Flamengo. A maneira como o Português lida com os astros do elenco causa desconforto em alguns deles. No caso do Pedro, por exemplo, no início do ano, o staff do jogador abriu conversas com a diretoria para a extensão do vínculo, para renovar o contrato. Na ocasião, o Zé Boto informou que o assunto seria resolvido assim que o Pedro voltasse da lesão de ligamento cruzado anterior. Entretanto, ele voltou e a conversa com ele de renovação de contrato ficou na geladeira. Aí já é um dos jogadores. O atrito com o Gerson também causou insatisfação por parte do elenco do Flamengo, né? Que o Flamengo recusou a proposta, que o Gerson queria aumento, o Flamengo deu um aumento que não chegou às expectativas do jogador e do pai do jogador. E aí, para mim, o Gerson é um capítulo à parte, a gente também não pode crucificar o Boto, porque o pai do Gerson é um negócio muito complicado. Recentemente, tá? O De Arrascaeta publicou uma foto com o seu empresário, beleza? Numa piscina e botou a seguinte legenda: o tempo põe cada um no seu lugar, cada rei em seu trono e cada palhaço no seu circo. Isso aí foi alguma indireta. Muitas pessoas até interpretaram, Pedro, isso aí foi indireta para tal jornalista que criticou o desempenho do Arrascaeta no Mundial, porque isso, porque aquilo. Entretanto, agora, com essa crise posta à mesa, as pessoas começam, será que mandou alguma coisa ali pro Boto, chamando ele de palhaço? Enfim, não vou falar aqui do que eu não tenho prova. Tá? Entretanto, o De Arrascaeta é um dos que não estão nada satisfeitos com o trabalho do diretor de futebol do Flamengo. Com vínculo até 2026, o uruguaio sinalizou interesse em encerrar a sua carreira no Flamengo e abriu negociações para renovar no início desse ano. Em maio, o Flamengo congelou as tratativas e resolveu deixar o assunto para depois, o que incomodou o empresário e o próprio De Arrascaeta.
A ideia inicial era resolver a renovação logo após a Copa do Mundo de Clubes, mas a condução do processo afastou uma resolução e deixou a relação mais fria. Fria igual tá o Rio de Janeiro aqui, porque tá um frio terrível. No sábado, um dia após a nota do Flamengo que comunicava a saída do Gerson citando um pedido de demissão unilateral, o Arrascaeta se despediu do camisa 8, no qual chamou ele de sinônimo de caráter e de profissionalismo. O que algumas pessoas internamente no clube também interpretam como se fosse uma indireta para o diretor de futebol do Flamengo. Há ainda a questão da condução do negócio do Lohan, né? Depois de melar a venda para o CSKA, o Flamengo se abriu ao mercado interno e aceitou uma proposta do Fortaleza de empréstimo até dezembro, sem valor fixado, com 10% de vitrine para o Fortaleza em caso de venda no período. Mas a negociação melou no último instante por um atrito com o agente do meia que ficaram de fora da negociação, considerado uma das principais joias do Flamengo, está escanteado no ninho. Aí eu acho que é um erro do departamento de futebol escantear jogadores dessa forma. E acho que o Lohan tem talento, só que ele precisa ser trabalhado. É lógico, ele tem que querer para isso, né? Nos bastidores, o Boto deixou bem claro que não teria problema em comprar brigas com empresários pelo que considera ser melhor para o clube. São vários agentes diferentes envolvidos nessas negociações e renovações do elenco. Eu acho até que nesse ponto, com a Arrascaeta, o Boto não está muito errado, não, porque é o seguinte, o De Arrascaeta, ele queria contrato vitalício. E não existe para mim essa história de contrato vitalício. Tem contrato de 2 anos, 3 anos. Agora, vitalício é o que até ele resolver parar. Teve esse papo, vamos botar os pingos não existe. Teve esse papo de contrato vitalício também, né? Em contrapartida, no início, Boto ganhou pontos com jogadores ao blindar os treinos e vestiário de figuras políticas do Flamengo. E também por ficar do lado do elenco com o diretor médico José Luiz Runco, que queria tirar o fute-mesa da academia. Os jogadores ficaram meio bolados com o Runco. Pô, quer tirar nosso fute-mesa aqui? O Boto... Pode deixar o fute-mesa aqui, que a rapaziada gosta de jogar o fute-mesa. Saí lá atrás. Mas hoje a situação é de distanciamento com boa parte do grupo, especialmente as lideranças, tá? Os relatos de pessoas que vivem no Ninho indicam um dirigente com pouca abertura com os atletas, tá? A gente já viu esse filme no Flamengo, só que geralmente a gente vê com um treinador. Como o Marcos Braz era uma barreira intransponível e nunca que o Landim ia mandar ele embora, a gente não vinha com ele. Geralmente eram os treinadores, só que agora quem tá na reta é o Boto. Tem um outro ponto também, que foram as entrevistas no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Durante a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, Boto deu entrevistas, tá? Por exemplo, para a Gazeta do Esporte, dizendo que se o Felipe Luiz deixasse o Flamengo, que ele gostaria de contratar o Antônio Conte ou o Roberto De Zerbi. Isso não caiu bem. Pouca gente no clube entendeu, já que isso não caiu bem, e o negócio do Vlahovic. Ele falando que gostaria de ter o Vlahovic no Flamengo também não caiu bem, porque ele não consultou o BAP, porque entenderam que isso desprestigia o Pedro. Gente, veja bem, não estou dizendo que eu concordo com tudo, tá? Eu tô passando aqui a informação, tá? Teve a saída do português lá da base também. Porra, o cara era amigo do cara, trouxe o cara, porra, do nada saiu, também não caiu bem. Há questionamentos em relação ao mercado
ao Boto pela aquisição do Juninho, mas aí eu acho que tem que esperar essa janela, porque ele tinha acabado de chegar, tudo bem que o Juninho até agora se mostrou um erro, só que agora vem essa história do Mickey, aí o Boto não se ajuda também, né? Vindo a história do tal do Mickey. Então, é uma turbulência grande que acontece no Flamengo. As negociações estão travadas para estancar essa crise que acontece no Flamengo, a primeira crise de Boto com o restante do elenco em 7 meses, tá? Parte do elenco também se incomodou com falta de proteção. Porque o clube protegeu pouco o Gerson ficou aí sendo criticado. Aí também eu acho que jogador é a mamãezado também. Não, porque só tem proteção pro Gerson. O Gerson fez... o Gerson saiu porque ele quis, meu amigo. Então não tem essa história também, tá? E vazou um outro print que o Júlio Miguel Neto revelou, que ele disse que não vai mais atrás do tal do Mickey porque encontrou uma opção melhor no mercado, que não haveria vaga de estrangeiro. É isso que eu tô falando, porque o Flamengo já tem Rossi argentino, o Flamengo tem Plata equatoriano, o Flamengo tem 4 uruguaios, o Flamengo tem... Pode ter aí o Carrascal colombiano, pode ter o Barco argentino, aí vai trazer o Mickey holandês, vai ter o Pulgar que é chileno, aí não vai ter espaço. É 9. E um dos nomes que é falado é o do PP, que é jogador do Porto, mas que está sendo negociado, está na barca lá do Porto, porque o Porto está fazendo uma reformulação lá na sua equipe após uma temporada desastrosa e uma participação terrível, né? Que teve no Mundial de Clubes, inclusive não sei como o Palmeiras não ganhou do Porto. No meio dessa salada toda, dessa fritura do Boto, estão fritando o Boto. Vamos falar a realidade. Para mim, bater o martelo sobre a avaliação do José Boto, eu quero ver essa janela. Eu não vou dar veredito aqui. Até porque eu não tenho nem que dar veredito, porque eu não sou juiz, apesar de que eu tô pensando em comprar um martelinho daquele de juiz para quando eu usar o óculos da trilha. Então, fritura do Boto. É isso que tá acontecendo, tá? O Marcos Braz, no auge da sua arrogância, e até de certa forma oportunismo, foi à rede social e botou gelo no sangue. Porra, às vezes, sabe? Porra, Marcos Braz, tem quantos anos o Marcos Braz? Tem 50 anos? Vai fazer 60 daqui a pouco? Porra, tá lá, tá de férias, tá magrinho, tá pra fazer... Tem até que seguir o passo dele, tá emagrecendo, tá, porra, fazendo musculação. Aí aproveita o momento de crise pra gelo no sangue, aí bota musiquinha. Olha, coisa de criança, entendeu? Será mesmo que essa gente, com todo respeito, eles colocam o ego à frente do Flamengo. Eles gostam mais é que o Flamengo que fique ruim mesmo, pra depois, lá, tá vendo? Reclamava comigo lá, ó. Mas o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá vivo na Copa do Brasil, o Flamengo tá na Libertadores, e é uma crise que se cria onde não tem. E agora o Boto já tá avaliando pedir demissão do Flamengo porque acha que já teve uma interferência do BAP e que se dá mais respaldo aos jogadores do que ao diretor de futebol. É evidente, gente, que o BAP ele não pode aceitar tudo que o Boto falar, ele tem que estar ali para fiscalizar. Agora, a saída do Boto nesse momento, na minha visão, seria fortalecer esses atletas e a gente viver uma espécie ali de ditadura dos jogadores, porque aí ninguém mais vai prestar. Eu prefiro aguardar, estanque essa crise, porque o Flamengo vai jogar dia 12. O Flamengo é muito mais importante que todos vocês. Por uma crise no Flamengo, porque perdeu pro Bayern de Munique, tá de sacanagem. Fico me perguntando. Se inscreva no canal. Agora vamos ver se o cara vai sair.
Aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Bruneiro.